Está marcado para o começo da tarde de hoje, por volta da 1h da tarde, o depoimento do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele deve prestar o depoimento presencialmente. São esclarecimentos no processo que pode levar à sua cassação. Há uma grande expectativa aí por parte da oposição de Sérgio Moro de que ele seja cassado, assim como foi também o seu colega, Deltan Dallagnol. O ex-juiz, ele responde na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e político nas eleições do ano passado. O TRE unificou ações que foram protocoladas pelo PL, que é o partido de Bolsonaro, e pelo PT, entre outros partidos, PV, PCdoB, que são também partidos que apoiam o governo Lula. Então, são duas ações de dois lados opostos contra Sérgio Moro. Se ele for condenado, a chapa será cassada e o ex-juiz ficará inelegível por 8 anos. O senador ainda terá a possibilidade de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Em caso de absolvição, os partidos também podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e, se a cassação for confirmada, serão convocadas novas eleições para senador no Paraná após o final de todo o processo na Justiça Eleitoral. Então, quer dizer, ele vai ser, se ele for cassado, eles convocam uma nova eleição. Vamos lá, quais são os riscos, ô Josias? Tem toda uma questão jurídica a ser analisada, daqui a pouquinho a gente vai até receber aqui um especialista em direito eleitoral para nos falar um pouco disso, mas do ponto de vista político, né, eu acho que também tem um julgamento político fortíssimo de Sérgio Moro sempre, e nesse caso em especial, né, a gente vê ações dos dois lados contra Sérgio Moro. Como é que você analisa esse processo contra Sérgio Moro e a tua expectativa? Você acha que ele deverá ser cassado, Josias? Muito provavelmente vai ser cassado, Fabio. E o ruim não é nem a atmosfera de velório que cerca essa audiência que foi marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para dar sequência a esse processo de cassação do Moro. O pior mesmo é a perspectiva de que não apareça ninguém nem para espantar as moscas, né? O objetivo da audiência é ouvir o Sérgio Moro. E a julgar pela hesitação em comparecer ao próprio interrogatório, o Moro já não dispõe de muita coisa para dizer, né? O PL do Bolsonaro, que é um dos autores da ação que acusa o Sérgio Moro de abuso do poder econômico e político, abriu mão do depoimento, porque os advogados do PL avaliaram que o processo já está recheado de provas, que não precisava mais do depoimento. Mas o relator do caso, que é um desembargador chamado Luciano Carrasco, que não se perca pelo sobrenome, né? Ele fez questão de manter o depoimento do Sérgio Moro e transferiu para o senador, transferiu para o Moro, a tarefa de dimensionar o tamanho do seu vexame. Presencial, ausente, o Moro vai decidir. Na prática, o Sérgio Moro já está recebendo um tratamento de ex-senador. Se for confirmada a cassação, o eleitorado paranaense, como você realçou, Fabiola, vai ser chamado a eleger um novo senador, e a fila de pretendentes inclui meia dúzia de políticos. A lista vai de um polo ao outro, da Michele Bolsonaro a Gleisi Hoffmann. Michele teria que transferir o seu título de Brasília para o Paraná. Isso já está sendo cogitado a sério. O PL do Valdemar Costa Neto diz que dispõe de pesquisa sinalizando o favoritismo da Michele Bolsonaro lá no Paraná. Nessa hipótese, a aventura política do Sérgio Moro teria um final meio tragicômico, né? E o Bolsonaro cavou a cova do ex-juiz quando o convenceu a trocar a magistratura pela política. Com o pedido de cassação, o PL se juntou ao PT e outros partidos da coligação do Lula para jogar terra em cima do mandato do Sérgio Moro. E é, no mínimo, irônico que a Michele Bolsonaro entra nesse enredo com a possibilidade de significar a lápide do Bolsonaro, ou a lápide do Sérgio Moro. É muito, muito irônico. O Bolsonaro cavou a cova, a Michele pode significar a lápide desse enredo fúnebre do Sérgio Moro. É ou não é irônico, Fabiola?
Ô, Josias, você disse no. É super irônico, sem dúvida nenhuma, né? Tem que ver também dos trâmites disso. A gente daqui a pouquinho até vai perguntar pro nosso entrevistado sobre essas questões, até quem pode, quem não pode se candidatar. Agora você disse até que provavelmente Sérgio Moro deverá, não vai escapar dessa, ele vai ser cassado assim como foi cassado Deltan Dallagnol. Se essa cassação acontecer, ela será justa, ô Josias? Porque no processo contra ele há uma série de questões ali que estão sendo colocadas, né? Entre elas um gasto exagerado na campanha eleitoral dele para o Senado, de ele ter aproveitado recursos que sobraram da sua candidatura, da sua pré-candidatura à presidência, e ele nega isso, mas que ele teria gastado muito mais do que é permitido, o que o teria favorecido nessa concorrência aí, nessa disputa. Você acha que se ele for cassado, será uma cassação justa ou será uma cassação política? Não, evidentemente que esse processo está crivado de política, de um ambiente político. Agora, estamos falando de um julgamento que é político mesmo, está ocorrendo na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral. O Moro poderá recorrer ao TSE se for, se a sentença for adversa a ele, mas é improvável que, havendo um resultado negativo no Paraná, que esse resultado seja revertido no TSE. Ele está sendo acusado basicamente de driblar a legislação eleitoral em dois movimentos. Um, quando desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto, e nessa desistência ele excedeu no limite de gasto da campanha. Ele migrou do Podemos para o União Brasil, já tinha despendido, já tinha gasto dinheiro no Podemos para alavancar a sua campanha presidencial, e depois migrou para a União Brasil e virou candidato a senador. Primeiro por São Paulo, depois teve um problema com o domicílio eleitoral em São Paulo, se transferiu para o Paraná. O fato é que ele, nesta versão, que parece fazer sentido, ele teve um aditivo de verba eleitoral que os seus concorrentes não tiveram, porque ele teve uma campanha promocional prévia à campanha de senador. Quando ele tentou virar candidato à presidência, ele já alavancou a sua imagem com recursos públicos. Então, há uma disfuncionalidade, uma injustiça em relação aos outros candidatos ao Senado no Paraná que não tiveram esse aditivo. E o que se alega é que o Moro teria gasto 6,7 milhões na campanha presidencial e a campanha ao Senado, juntando tudo, e o limite para a campanha de senador é 4,4 milhões. Então, ele teria gasto um dinheiro que os outros não tiveram a possibilidade de gastar, e, portanto, ele lapidou mais a sua imagem. Então, faz sentido que, num julgamento em que se alega que houve falta de paridade de armas, que ele seja cassado. Então, há elementos para cassação. Agora, evidentemente, também esse processo, a atmosfera política que envolve o Sérgio Moro, com a cassação prévia do Deltan Dallagnol, toda essa desmontagem da imagem que restou da Lava Jato, tudo isso contribui para a formação desse ambiente de contrariedade em relação ao Sérgio Moro, que pode sim levar à cassação do mandato dele. A assessoria acaba de nos confirmar aqui, a Luísa está me passando aqui a informação, a assessoria acabou de confirmar para ela, de que o senador Sérgio Moro vai pessoalmente prestar esse depoimento. Então, ele vai presencialmente no depoimento, a assessoria dele acaba de confirmar isso no início da tarde de hoje. A nossa reportagem vai acompanhar isso. Vamos lá, Sakamoto. Muito ruim, né, Fabiola? Cá entre nós, muito ruim se ele não fosse, né? Porque, como juiz, o Sérgio Moro se habituou a enquadrar os poderosos, né? E agora não faria sentido que na política ele se revelasse uma impotente criatura que não pode comparecer a um depoimento. Então já jogaria a toalha de antemão, né? Ficaria muito feio se ele não comparecesse.